Olá, internautas do VG Notícias. No estúdio, a doutora Maria de Fátima de Carvalho Ferreira, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso. Bom dia, doutora Maria de Fátima. Bom dia. É um prazer nós recebermos a senhora aqui para tratar do assuntos que vem ocorrendo sobre a atividade do Conselho, que é importante o internauta saber sobre a medicina, sobre os procedimentos, para se resguardar nesse momento tão difícil, né? O prazer também é meu e a gente agradece muito a oportunidade para a gente estar divulgando um pouquinho o papel do Conselho Regional de Medicina, que é muito importante, muita gente desconhece o papel. Exatamente, doutora. E eu gostaria de começar por aí. Qual que é a função e como funciona no interior do estado? Então, o Conselho Regional de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, eles têm funções estabelecidas por lei. Então, nós somos uma autarquia federal, então é importante que a gente tenha que seguir o que determina a lei. E a lei diz que nós somos um órgão fiscalizador da atividade médica em todo o país, cada conselho regional no seu estado. Somos disciplinadores da atividade médica, então existem resoluções do Conselho Federal, resoluções do Conselho Regional que tentam disciplinar, né? A gente estabelecer o que é tratamento ainda experimental, o que é tratamento já definitivo, o que são procedimentos de segurança, estabelecer normas para fiscalização, o que eu preciso fiscalizar, o que eu vou cobrar de um estabelecimento. Então, é um órgão fiscalizador da atividade médica naquele estado e é um órgão que também é julgador. Então, ele julga os médicos por possíveis atividades que vão contra o que está estabelecido num Código de Ética Médica. Um Código de Ética Médica também amplamente discutido por todos os médicos associados ao Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina, que ouvem os médicos dos seus estados na elaboração desse Código de Ética. Uma vez fechado aquele Código de Ética, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal, tanto eles fiscalizam a atividade do médico em relação ao cumprimento desse Código de Ética Médica, como na evidência ou na suspeita de alguma irregularidade no cumprimento desse Código de Ética Médica, a gente abre processos de julgamento contra o médico que está praticando uma atividade contra o que está estabelecido naquele Código de Ética Médica. E no interior, doutora, como é que são os procedimentos no interior? Quantos lugares tem? Quais são os escritórios? É por regional? Como que funciona? Então, isso no nosso estado, nós temos a sede em Cuiabá e temos duas delegacias, né? Uma delegacia em Sinop e uma delegacia em Rondonópolis. Então, assim, o estado é grande e a gente reconhece que temos poucas delegacias, mas mesmo assim as delegacias elas não conseguem fazer ações que são de obrigação de quem está na sede. Quando a gente compõe um corpo de conselheiros, a gente busca colocar médicos do interior que vêm representar também e trazer os problemas desse interior e representar o interior do estado. Então, a gente tem a representação dos médicos no corpo de conselheiros, né? Médicos do interior do estado no corpo de conselheiros e essas duas delegacias. Doutora, no caso da advocacia, existe uma quantidade, é obrigatório o registro para exercer a atividade na Ordem dos Advogados do Brasil. E quando eu vou atuar em outro estado, eu tenho um número de procedimentos, número de ações. Como que funciona para o médico? Para o médico. O médico, para ele atuar num determinado estado, ele tem que estar inscrito no Conselho Regional daquele estado. Ele não pode atuar fora do estado, ele tem que estar inscrito, se não, ou pedir uma autorização, um visto provisório, uma autorização provisória, que isso é possível até o prazo de 90 dias, ou então ele vai pedir ou transferência ou uma inscrição secundária. Quer dizer, ele tem uma original e outra secundária em outros estados. Exatamente. Então, basicamente, como funciona na advocacia também? Eu pergunto isso para a senhora porque nesse procedimento, nós vamos entrar nesses assuntos daqui a pouco, mas eu não vou, mais daqui a pouco eu vou perguntar para a senhora sobre isso. Eu quero saber quantos médicos atuam em Mato Grosso? Qual que é o universo?
Então, nós em Mato Grosso já estamos chegando perto de 7.000 inscritos ativos. Em termos de número de médicos inscritos, se eu for contar inativos, já passamos eu falei que a gente já recentemente inaugurou a quinta casa, já estamos para cima de 10.000, o CRM em Mato Grosso. Mas pensando em médicos ativos, chegando na casa dos 7.000 médicos ativos. 7.000 médicos ativos que estão subordinados a essa fiscalização, a essa atuação do Conselho Regional. Doutora, a questão eu perguntei no interior, porque tem alguns fatos. Médicos que não são médicos atuando no interior, teve 2 casos. Não vou citar, não vou fazer nenhuma denúncia, mas só vou perguntar para a senhora. No caso daquela médica lá em Colniza, que se envolveu lá na morte, a doutora Iana, não é doutora, ela não é médica, parece que não é médica, né? E também no médico, no interior também, que ele não tinha feito o curso de validação. Ele se formou na Bolívia e parece que daí era falso o diploma que ele apresentou para fazer a validação. Como que funciona para quem que deve denunciar? Quem que deve denunciar isso? Qualquer pessoa pode estar denunciando que existe suspeita de que um determinado médico, né, não seja médico. Então, porque isso abre já um processo de investigação. Nós não temos como atuar em cima dessa pessoa que não é um verdadeiro médico, a não ser que ele já tenha se inscrito com documentação falsa. Aí nós atuamos. Mas, fora isso, a gente tem diversas modalidades de falsificação. A gente tem a falsificação em que aquela pessoa que se diz ser médico nem tem inscrição no conselho, e tem aquele que, por meios ilícitos, ilegais, acabou conseguindo uma inscrição com documentação falsa. Nós tivemos aqui no estado casos nas 2 modalidades, né? Nós tivemos médicos atuando como médicos que nem inscrição no conselho não tinham, em nenhum conselho. Eles falavam que eram médico, mas o diretor do hospital não cobrava a documentação, não cobrou a inscrição no conselho, e eles chegaram a atuar quando eles nem inscritos não eram. E tivemos o caso de médicos que chegaram a ter inscrição no conselho, digamos, de não médicos, mas que chegaram a ter inscrição no conselho porque apresentaram documentação falsa. E aí a gente tem a documentação falsa naquele processo de revalidação, digamos que era o mais difícil de ficar rastreando a documentação, mas a gente tem muito bem, porque no processo de revalidação a gente tem uma etapa, que é a etapa da universidade, que revalida o diploma do médico, digamos, da pessoa formada fora do país. Então, quando a universidade revalida e a universidade brasileira diz para o conselho, olha, essa pessoa aqui, ela tem o diploma dela de médico revalidado por esta universidade e eu atesto que a documentação toda foi verdadeira. Então, às vezes, usando esse artifício, quer dizer, ele entregava documentação falsa na universidade, que revalidava aquela documentação falsa, ele conseguia se inscrever no conselho. Então, por investigação posterior, descobrindo-se que a documentação apresentada da universidade era falsa, ou a própria universidade cancelava a revalidação e não comunicava. Tinha um lapso muito grande de tempo para essa comunicação. A gente teve alguns casos em que houve a denúncia, e aí a denúncia que desencadeou toda uma investigação que acabou descobrindo que a apresentação de documentos havia sido falsa na universidade. Doutora, dentro o procedimento, a unidade de saúde onde esse médico atua, onde ele é subordinado, deveria fiscalizar. Sim. Mas não fiscalizou, deu tudo errado, a pessoa está lá, não é médico. Para o internauta, do nosso internauta, como que se identifica? Existe uma forma de se identificar, achar, desconfiar que não é médico para o usuário, cidadão comum? Como? Tem algum procedimento que possa... O cidadão ele pode buscar pelo carimbo, pelo registro, ele pode fazer a busca no site do Conselho Federal de Medicina. E aí ele olhar se aquela pessoa que está prestando atendimento é ou não realmente inscrita no Conselho. Então, a gente vê muitas falsificações, muitos atuando como falsos médicos,
que, na hora que você vai checar o DOME com o registro que está num carimbo, que o carimbo, muitas lojas acabam fabricando carimbos sem cobrar uma documentação, e você checa naquele carimbo, checa do site do Conselho Federal e vê que não existe correspondência. Se por alguma outro motivo, pela conduta estranha, por procedimentos estranhos, a pessoa suspeitar que não seja médico, pode estar encaminhando também essa denúncia para o Conselho, que nós temos o setor de secretaria que investiga. Todo médico tem uma pasta, e nessa pasta a gente tem um conjunto de documentos, para todo documento que é apresentado no Conselho, a gente avalia a veracidade daquele documento. Quer dizer que cada médico, dessa quantidade de médicos de Mato Grosso, todos eles têm uma pastinha lá? Todos têm um procedimento, o currículo dele? É uma quantidade imensa de pastinhas, com cada pastinha com a documentação de todos os médicos. Então, a gente, às vezes, consultando a pastinha, a gente tem tudo que foi feito de avaliação da veracidade do documento. Nós mandamos um ofício para a universidade emissora do diploma, e mesmo quando ela é fora do país, esse ofício vai, vem a resposta dizendo, esse diploma é verdadeiro. Isso tudo fica na pasta. Então, quando o prefeito lá do interior, o prefeito lá de Coniza, esse que foi morto lá, ele tinha condições de saber que aquela senhora não era pediatra e muito menos médica. Esse caso específico, ele foi muito bem articulado antes da inscrição, porque ele teria dificuldade de saber, porque ela tinha uma inscrição no Conselho. Porque a falsificação aconteceu numa etapa anterior até a emissão final do diploma. Ela veio por uma transferência, né? Então, com a apresentação de documentos em que a gente não conseguiu atestar a veracidade dessa documentação. E a parte final, ela é verdadeira. Sim. Ela é de documentação verdadeira. Então, o problema estava lá atrás, então, só depois que levantou essa suspeita, que a própria universidade foi checar a documentação apresentada no processo de transferência, que observou-se que tinha documentação em que não se conseguiu atestar a veracidade. Sei. Doutora, outra coisa, nós observamos aí, eu estive lendo, pesquisando, e não lembro onde que eu vi a questão dos médicos bolivianos. O Conselho Regional, até o Conselho Federal, tem um estudo, uma grade curricular, porque há muito boatos na internet, que o curso de medicina dos cubanos não seria um curso, mas seria mais um curso técnico, com outra grade, com outra formação, que não seria, por excelência, um médico. Seria um enfermeiro com um pouquinho mais de aprofundado. Tem conhecimento? É verdade? É mentira isso aí? Acho que em todos os países nós temos bons cursos de medicina e temos cursos de medicina que não atendem à necessidade da população. Isso acontece fora do Brasil, isso acontece no Brasil, né? Então, dificuldades com cursos digamos, com uma qualidade não suficiente para o que a gente deseja da formação de um médico, isso existe em todo lugar. Por isso, todo médico formado fora do país, esse é o procedimento. Analisar currículo, grade curricular, disciplinas cursadas e ver se existe uma correspondência. Essa correspondência dificilmente a gente consegue estabelecer, porque tem muita diferença na grade curricular. Por isso que existe o processo da revalidação do diploma. O processo da revalidação do diploma é feito nas universidades. Com uma prova de Isso. um determinado número de pontos, né? Exatamente. Então, e os cubanos passaram por esse procedimento? Não, né? Os cubanos que vieram dentro do programa Mais Médicos, não. Dentro do programa Mais Médicos, existe um registro no Ministério da Saúde. Sei. Eles não são, tanto que eles não são submetidos à fiscalização pelos conselhos de medicina, porque eles não são inscritos no Conselho de Medicina.
nós fiscalizamos a atuação deles no sentido de que eles atuem dentro do programa do Mais Médicos. Sim. Então, eles não podem atuar fora do programa Mais Médicos. Mas Então, não pode atuar. Eu estou não. lá no Mais Médico, sou médico cubano. Sou do Mais Médico, eu não posso abrir um consultório do lado Não lá pode e com abrir o atividade. consultório, não pode dar plantão no pronto atendimento, não pode atender da UPA. Ele só aquela inscrição do Ministério da Saúde, do programa Mais Médicos, só dá ele o direito de atuar no programa Mais Médicos, na atenção básica, naquela unidade de saúde para a qual ele foi escalado para estar atuando. Entendi. Mas existem os cubanos que vêm para pedir uma revalidação do diploma. Entra pelos trâmites normais, Pelos trâmites normais. passa pelo conselho, pelas faculdades para fazer a revalidação. Isso. Doutora, dentre as outras atividades, daqui a pouco nós vamos falar sobre as cirurgias, né, as febres das cirurgias, mas antes eu quero tratar de uma outra questão. Em 2017 eu levantei, em junho de 2017, tinha 88 procedimentos no Conselho, 88 procedimentos de investigação por médicos, feito pelo Conselho. Isso em 2017. Eu não consegui atualizado. Quantos procedimentos de investigação por suposta erro, falta de ética do profissional tem estabelecido hoje? Então, pegando tudo que está tramitando, a gente tem em trâmite, por ano, cerca de umas 200 sindicâncias. É que a gente julga essa ideia da abertura. Isso. Abertura de novas sindicâncias, porque aí você vai fechando e abrindo, fechando e abrindo. E parece que fica sempre um número por conta disso. Sim. Porque a gente consegue fechar... Em torno de 200, então. Em trâmite. Abertura de 80 sindicâncias. Então, o que é isso? O que significa a abertura de uma sindicância? A abertura de uma sindicância é aberta quando chega uma denúncia formal dentro do Conselho, ou então via o que a gente chama de ex officio. O que é uma abertura de uma sindicância ex officio? É quando a imprensa noticia algum problema que aconteceu no atendimento da saúde, envolvendo o médico, com um mau desfecho, então que a gente enxerga ali a possibilidade de precisar investigar a atuação de um médico, então é aberta a sindicância, às vezes por denúncias que chegam via Ministério Público. Então, também é aberta a sindicâncias. Então, as sindicâncias são abertas à medida que a gente, ou por denúncia, ou dessa modalidade que a gente chama de ex officio, chega a notícia de um possível ilícito ético, de um médico cometendo alguma atitude que vai contra o Código de Ética Médica. Porque é esse julgamento que o Conselho faz. O Conselho julga a atividade do médico, a atitude do médico, o que ele fez em relação ao Código de Ética Médica. E lá é um procedimento assim, tem os conselheiros que fazem a investigação, tem defesa, o amplo direito à defesa, o contraditório, feito por médico mesmo, por advogado, como que é? Por médico mesmo. Por médico mesmo. A categoria se reúne... Isso. Nós temos uma assessoria jurídica, Sim. porque todo o processo segue, todo esse rito de processo da justiça mesmo, garantindo, isso é importante, garantindo a ampla defesa e o contraditório, isso precisa ser garantido, mas a análise ela é feita por médicos, pelos conselheiros, porque a nossa análise é uma análise técnica. Então, na medicina, nem sempre um resultado final, ele significa um erro. Sim. Então, a gente precisa de separar aquele resultado final, se aquilo ali é um mau resultado, se aquilo ali foi uma reação adversa que não tinha como ser prevista, não tinha como impedir, né? Ou se não, ou se aquele resultado final, que não foi bom, ele resulta de um erro, ou de uma imprudência, ou de uma imperícia praticada pelo médico. Sim. Eu lembro ao internauta do VG Notícias que nós estamos conversando com a doutora Maria de Fátima de Carvalho Ferreira, presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso. Doutora, eu lhe perguntei com a questão de falta de ética, da questão dos procedimentos. Naquele caso daquela médica, parece que o casal de médicos que atropelaram aquele verdureiro na avenida do CPA, na Avenida Miguel Sutil. O fato dela, da médica, parece que era médico também, o esposo era médico, não prestarem socorro. Tem alguma denúncia no Conselho por falta de ética?
esse processo foi aberto sindicância. Né? Sim. Nesse caso, foi aberta a sindicância que está tramitando do Conselho. Ah, está tramitando, Está então. tramitando do Conselho. E que a gente está aguardando toda essa documentação, porque e a defesa apresentada pelas pessoas envolvidas, né? Porque essa é uma situação bastante difícil de ser analisada, Sim. porque foi uma conduta, com certeza, digamos que com erros de conduta, mas ela não estava atuando naquele momento exatamente. na assistência. Uhum. Então, a gente tentar discutir, isso é uma discussão que precisa de ser vista em maior profundidade, até que ponto você está na sua ação de trabalho, né? E quando isso termina. Uhum. Né? Então, isso tá, mas de qualquer forma, porque abrindo uma sindicância, toda análise da situação, ela não fica em cima de uma pessoa, ela fica em cima de um corpo de conselheiros. E a gente acha que com a coleta de documentos, ouvindo as pessoas e analisando a situação nesse corpo de conselheiros, a gente vai ter uma análise que não é individual. Sim. E mesmo porque, lembrando, senhora, que a falta de conduta ética, ela se dá tanto pela ação quanto pela omissão, né? Com certeza. Então, Exatamente. nesse caso aí, pelo fato de ser médico, omitir. Não é porque as pessoas perguntam e o cidadão quer saber, porque são algumas coisas que vêm para a mídia, vêm muito fortemente, e a senhora há de convir comigo que nós estávamos conversando antecipadamente ali, está meio ruim para a categoria, com essas denúncias, né? Essa indústria aí de essas atividades, esses acontecimentos. Agora, essa bancária que morreu lá no Rio de Janeiro, vítima de um médico, fez um procedimento, até mesmo a forma que a imprensa está chamando o médico. Ora, chamar um médico, que é uma categoria respeitada, chamar doutor Bumbum, até a maior rede de televisão do Brasil divulga ele dessa forma grotesca. Exatamente. É ruim. Como que a senhora vê esse momento? É com grande tristeza que a gente vê uma pessoa, um médico, né, porque ele fez uma faculdade, conseguiu um diploma, se inscreveu no conselho, atuar dessa forma. É aí que entram os conselhos. Os conselhos, eles precisam de ter essa fiscalização e esse julgamento desse mal profissional, porque esse mal profissional acaba denegrindo a própria profissão, ele compromete a profissão, porque entra na mídia, ninguém particulariza para a atuação dele, acaba sendo uma coisa generalizada. Isso até é um ponto importante para ser falado, porque essa propaganda negativa que acaba se generalizando para os médicos, elas acabam gerando até violências uma revolta da própria sociedade nas UPAs. Passa a agredir, passa a ter o médico, não aquela pessoa que a gente recorre nos momentos difíceis, mas passa a tratar até com desprezo, né? Isso, e a gente não consegue enxergar os problemas que existem por trás daquele médico. Porque muitas vezes aquele médico que está ali assistindo numa UPA, num pronto atendimento, ele já vem de uma jornada extenuante de trabalho. Às vezes nós recebemos telefonema de colegas médicos que estão atuando no interior, colocando a situação do interior, chorando. Doutor, eu já estou há 48 horas de plantão, não consigo sair do plantão, não vem ninguém me substituir. O que eu faço? E ele não pode deixar, né, doutora? Ele não pode deixar, ética, né? mas ele tem um limite físico. Ele tem o limite físico do cansaço. Aí você cansado, sem dormir direito, sem se alimentar direito, já começa a não ter clareza no raciocínio, o seu estado psicológico fica abalado. E aí como é que a gente vai... E essa ascensão que ele tem ali, a farmacologia ali, aos medicamentos, é uma incidência muito grande de utilização de medicamento para se manter, né, ativo, né, doutora? Como que é esse... Pesquisa, tem alguma denúncia sobre isso? Investiga-se sobre isso? Investiga-se, a gente também chega, os próprios colegas às vezes percebem essa situação e trazem esse problema para dentro do conselho. Mas esse é um problema, isso a gente vê que cada vez mais a gente está vendo um aumento de suicídios na classe médica, até entre os estudantes de medicina também.
E a vida média do médico, ela é abaixo da média da população. Então, o médico adoece. E, às vezes, a gente não enxerga esse aspecto. A gente acaba penalizando muito o bom médico, que, às vezes, está lá se esforçando por um bom atendimento e tem um indivíduo que descumpre vários artigos estabelecidos no Código de Ética Médica e ele é médico. Então, ele acaba denegrindo a classe médica e a população acaba, às vezes, não individualizando e tendo esse mau olhar para o médico. A gente teve, há pouco tempo, uma pediatra que foi agredida no Rio de Janeiro. Sim. Até saiu uma nota do Conselho Regional de Medicina do Estado do Os Rio pais de Janeiro. agrediram a pediatra, né? Exatamente. Que não concordaram pelo diagnóstico dela. Exatamente. E assim, ela me pareceu uma pessoa muito prudente na abordagem dela. Então, assim, a gente precisa de separar. É aí que o conselho entra. Ele precisa separar o bom médico do mau médico, o médico que segue, que segue a conduta, tem uma conduta ética, segue o seu código de ética médica, daquele que não segue o código de ética médica. A gente percebe muito no interior, doutora, a exceticidade do médico. Esportes radicais, já é uma fuga, né, de todo esse... E outra coisa, mortes de médico em acidentes com esportes radicais, normalmente envolvendo moto, carro, né? E é uma busca de já essa prática, na maioria das vezes, já é uma fuga desse estresse da profissão, né? Possivelmente. E dá para perceber. Agora, estou lembrando agora, passei pelo interior, e normalmente os médicos que trabalham demais tinham um comportamento fora da sua atividade de trabalho, meio excêntrico, meio descomum para a população das cidades. Agora, doutora, vamos tratar da questão que foi um dos motivos que nós lhe chamamos aqui, a questão da plástica para todos em Mato Grosso. O que aconteceu? O que está acontecendo no Hospital Militar de Cuiabá? A Plástica para Todos é uma empresa que tem uma sede em Minas e já atuava há algum tempo em Minas e chegou esse ano em Cuiabá e que nós tivemos já, acho que é desde março, algumas informações vindas de usuários de forma anônima, mostrando a propaganda que estava sendo feita. A propaganda que foi encaminhada era mais referente à atuação em Minas, não aqui. Então, foram feitos processos de fiscalização na clínica, ficamos sabendo que eles atuavam preferencialmente no Hospital Militar, foi feita a fiscalização no Hospital Militar, e nesse processo de fiscalização, essa clínica não está, essa empresa não estava inscrita no conselho, e a gente pediu a documentação para a realização de inscrição, e nessas etapas a gente foi vendo que a empresa não atendia os quesitos necessários para a inscrição no conselho, porque ela precisaria de corrigir condutas, corrigir propaganda, corrigir a forma em que o paciente chegava ao médico. Quer dizer, eu não posso ter etapas intermediárias administrativas, separando o paciente do médico. Quer dizer, a proposta de procedimento, ela tem que ser direta, paciente e médico, porque o médico precisa avaliar a condição daquele paciente. A proposta de procedimento, ela precisa ter como base o que o paciente procura para fazer, no caso da estética, mas tem que ser avaliado o risco, a possibilidade de juntar procedimentos. E a gente vê propagandas nessa área da estética com oferta de combos, né, juntar procedimentos, como se a gente pudesse dizer que comprar um sanduíche, batata frita e refrigerante é mais barato do que comprar separadamente. Faz o nariz e ganha a orelha, mais ou menos assim. E isso não pode acontecer dentro da medicina. Isso na medicina não pode ser feita dessa forma. Então, eu preciso saber que na hora que eu junto procedimentos, eu aumento o risco. Então, pode ser que isso seja possível para um determinado caso, pode ser que isso não seja possível para outro caso.
Então, o julgamento dessa junção de procedimentos, ele precisa ser feito com o médico e ser individualizado pessoa a pessoa. Então, em relação à empresa, a gente pediu a adequação desses quesitos que são necessários até para a realização da inscrição no conselho. Enquanto esses quesitos não são atendidos, o que a gente está dizendo é que o médico associar-se a essa empresa que não atende os quesitos necessários para a inscrição, isso está interditado, porque a gente via nessa atuação risco ele está descumprindo o Código de Ética Médica, porque o Código de Ética Médica não permite esse tipo de propaganda, não permite esse tipo de intermediação entre o paciente e o médico. Então ela está interditada, temporariamente está interditada. Está interditada a atuação de médicos vinculados a esse programa. Mas, doutora, o advogado da empresa, ele disse que essas alegações, a maneira que o Conselho Regional procedeu, existe julgados no outro sentido, que não é a obrigatoriedade de possuir essa inscrição no Conselho. O que a senhora tem a dizer sobre isso, sobre essa alegação do advogado? Então, todo isso está determinado por lei. Todo estabelecimento em que é feita a prática da medicina, ele precisa estar inscrito no Conselho. Então, isso está determinado por lei. Sim. Então, ele não precisa estar inscrito se for um local de procedimentos estéticos não relacionados à medicina, né, ou de venda de produtos. No hospital está tudo ok. A questão o ambiente do hospital é o propício, é o necessário. O ambiente do hospital, ele oferece um centro cirúrgico que tem equipamentos e que está organizado de forma a realizar procedimentos de baixa complexidade. Sim, esse tem. Para baixa complexidade tem, para alta complexidade não. Se der algum problema, tem que tirar de lá e levar para um outro lugar. Exatamente. Certo. Porque nós estamos tratando desse assunto, porque houve uma morte lá e 2 intercorrências. O que é intercorrência aí? Só para esclarecer ao internauta, falar assim, houve 2 intercorrências, deve ser coisa mais grave que a morte? Não, não é, né? Não, a intercorrência é alguma coisa, uma má evolução. Um paciente que faz um procedimento e aí ele tem aquela evolução que você espera. Pós-procedimento é o que a gente coloca que é uma evolução sem intercorrência. Sem intercorrência. É a tal da recaída, né? Antigamente lá, né? É a complicação. Isso, a complicação. É a complicação. Agora, você fez o procedimento e aí durante a evolução do paciente ele começa a apresentar coisas que não era para apresentar, ou ele tem um problema de falta de ar, ou cai pressão, uma coisa que não era... O que aconteceu com a bancária lá, né? Exatamente. Isso então, tudo que acontece, que após o procedimento, que não era aquilo que você esperava, que não é aquilo que seria uma boa evolução, a gente chama, isso é uma intercorrência. Então, a intercorrência pode ser problema cardíaco, problema respiratório, problema hematológico, problema infeccioso. Então, intercorrência é um nome generalizado para dizer alguma coisa de errado está acontecendo que não era desse jeito que era para acontecer. Doutor, o pronto-socorro de Várzea Grande, nós estamos com os internautas do VG Notícias, nós sabemos mais com a população de Várzea Grande. Como que está o pronto-socorro de Várzea Grande, doutora? Porque era uma ida lá direto, o conselho indo lá, e aquela briga, sindicato. Como que está o... Sumiu da imprensa, a gente não tem visto. Como está a situação do pronto-socorro de Várzea Grande? Continuamos indo no pronto-socorro. Ainda no mês de junho, fomos no pronto-socorro. Viu um problema até pontual na área do atendimento pediátrico. O pronto-socorro, tanto de Cuiabá como de Várzea Grande, vamos falar mais especificamente de Várzea Grande, eles acabam tendo um problema, eu digo que o pronto-socorro desses 2 municípios, eles acabam recebendo o problema da desassistência no interior do estado. E isso acontece com Várzea Grande, e que ele recebe pacientes vindos de todos os lugares, né? Então, dali você não tem para onde mandar. Então, é um lugar em que ele tem uma porta de entrada grande e uma porta de saída que depende da estrutura de toda a rede de assistência à saúde.
e quando a rede está desestruturada, então a porta de saída dele é pequena. Então, daí a gente já imagina que estabelece-se o caos, né? A dificuldade que se tem em ter um número grande de atendimentos, a falta de profissionais, sobrecarga de trabalho para quem atua, o cansaço, o desânimo, né? De trabalhar, às vezes, num lugar em que você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer para a prática de uma boa medicina, né? Doutora, é questão da eleição estadual. Vai ter a eleição agora para o governo do Estado. O Conselho apresentou alguma proposta para os candidatos? Vai apresentar? Como que o Conselho vai? Porque a saúde é uma obrigação do Estado. Um dos pilares da Constituição exige saúde, educação e segurança. Na saúde, qual vai ser a contribuição do Conselho para as candidaturas ao governo do Estado? Habitualmente, na hora que os candidatos já estão estabelecidos, o Conselho ele promove discussões, debates com os candidatos dentro do Conselho, discutindo as propostas da saúde, mostrando os problemas que são identificados pelo Conselho em todo esse processo de fiscalização e debate-se as propostas com cada candidato. Então, a gente está esperando, aguardando... Os registros para apresentar um... Exatamente. Que é a função social também do Conselho, né? Sim, isso é feito. Isso é feito na época da campanha, e a gente cobra depois das eleições o cumprimento daquilo que foi prometido. Daquilo que foi prometido. Para nós finalizarmos, para as mulheres agora, querem fazer um procedimento, nas suas considerações finais, como que as mulheres devem fazer para fazer um procedimento sem risco na área de cirurgia plástica, que é a área que o pessoal está buscando realmente, que parece que o problema momentâneo é esse? Em primeiro lugar, ter a noção de que todo procedimento cirúrgico tem risco. Então, essa situação de um procedimento sem risco, ela não existe. Ela não existe. A gente tem que pedir que cada pessoa que deseja fazer o procedimento, discutir com o seu médico os riscos associados ao procedimento. Se alguém vier com uma promessa de procedimento sem risco, já desconfie. Porque até a retirada de uma unha encravada com a aplicação de um anestésico tem o seu risco. E isso é verdadeiro. Então, todo procedimento cirúrgico tem risco. Em relação a discutir com o médico os riscos associados àquele procedimento e saber se aquele procedimento vai ser feito num local onde eu tenha o equipamento, equipe, aparelhagem, para o tratamento dos possíveis riscos. Então, se eu vou fazer uma cirurgia em que eu tenho um risco maior de sangramento, eu tenho que ter um apoio de um banco de sangue. Eu posso precisar de uma transfusão. Se vai fazer um procedimento que é muito tempo de anestesia, eu tenho que ver como é que é o anestesista, eu tenho um anestesista na sala, é um procedimento muito demorado. Existem 2 cirurgiões envolvidos com esse atendimento, porque se eu tenho um procedimento longo, um pode cansar, eu preciso ter o segundo para assumir. Então, tudo isso a pessoa precisa de avaliar. Que a avaliação não seja feita só com base nos preços. Que a avaliação seja uma avaliação global e principalmente essa discussão pessoal com o médico que vai realizar o procedimento, discutindo de uma forma muito aberta, muito franca, os riscos associados a esse procedimento. E não ir sozinho também, né, doutor? Sim. Um familiar tem que acompanhar o mínimo, né? Sim. O caso dessa senhora no Rio de Janeiro, ela estava sozinha lá. Um taxista que se envolveu lá, que acabou ajudando a solucionar o problema, não. Diminuir, esclarecer o que aconteceu para a família que aqui ficou, né? Essa é uma boa lembrança, é uma ótima recomendação. Doutora, a questão do Conselho Regional. Como que funciona o mandato da diretoria? Quando teve a última eleição? Até quando vai o mandato da senhora? Quando serão novas eleições? Eu estou na presidência do Conselho até o dia 30 de setembro deste ano. Sim. Aí, no dia 1º de outubro, entra um novo corpo de conselheiros. Nós estamos em pleno processo de eleições dentro do Conselho. Essas eleições acontecem de 5 em 5 anos. Então, agora está findando o mandato de 5 anos de um corpo de conselheiros. Em 1º de outubro, inicia-se o mandato de 5 anos do novo corpo de conselheiros. São 40 conselheiros eleitos, 2 indicados pela Associação Médica. O voto
Ele é obrigatório para o médico, quer dizer... Se não vota, tem multa. Se não vota, tem multa. Igual na OAB. Determinado por lei. Por lei. Né? Por lei, isso não é o conselho Sim. que determina. Tem reeleição, doutora? Pode ter reeleição, isso é definido em cada conselho. Nós, no nosso conselho, nós temos conselheiros que continuam. A gente entende que o corpo de conselheiros, ele precisa manter um número de conselheiros, porque existem procedimentos dentro do conselho que precisam ser mantidos. Dá para ser rompida abruptamente uma outra política, né? Exatamente, a gente precisa dar continuidade. São processos administrativos, são processos de julgamento, que tem todo um rito que precisa ser mantido, que não depende do conselheiro, que depende de processos já bem estabelecidos, né? Prazos a serem cumpridos, risco de prescrição se a gente não cumprir os prazos. Então, existem procedimentos que precisam ser mantidos. Então, a gente sempre acha importante a renovação do corpo de conselheiros. Então, no estado de Mato Grosso, temos uma chapa única, com renovação de 50% do corpo de conselheiros, mas apesar de ser uma única chapa, o voto é obrigatório, e aqui nós, no Estado, vamos ter o voto por duas modalidades. A modalidade por correspondência, para todo o interior, e a modalidade presencial na sede, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, onde tem as delegacias. Situação para votar, como que está a categoria inadimplência? Tem muita inadimplência ou não nessa Temos categoria? uma certa inadimplência. Daí não vota, daí não pode votar. Se está aqui, não pode votar. Muito grande a inadimplência, doutora? Não é muito grande, não. Em torno de uns 12%. Dentro do administrado, né? Por aí a nossa inadimplência. E acaba que da época das eleições até a gente baixa um pouquinho a inadimplência, porque acho que é importante o voto. E o dia das eleições, né? Sim. A eleição aqui, ela acontece no dia 7 e 8 de agosto, né? Então, quem vai receber o voto para votar por correspondência, é bom que ele já vote e já coloque no correio, porque senão não vai chegar a tempo. O voto por correspondência, ele precisa chegar ao conselho até o dia 8, até as 20 horas do dia 8, para ele poder ser considerado, então isso é importante. E quem for ao conselho tem esses 2 dias de comparecimento, os dias 7 e 8, das 8 às 20 horas. Vota nos conselheiros e os conselheiros escolhem o presidente ou a chapa já vai pronta? A chapa não vai com um corpo de diretoria definido. Não, é os conselheiros que escolhem depois. Exatamente, da primeira reunião é que se vota no corpo da diretoria. Sim, entendi. Doutora, nós deixamos, primeiro eu queremos agradecer a sua presença aqui e deixar a senhora à vontade para suas considerações. Se a senhora estiver em campanha de reeleição, que fale com seus colegas médicos. Não, eu não aqui estou... pode pedir voto, viu? No caso de categoria, pode. Eu até sou uma das conselheiras que está saindo do Conselho de Medicina, não. Então, eu fico muito tranquila de falar sobre as eleições, porque não estou falando para benefício próprio, mas eu acho que a participação da vida do Conselho, ele é muito importante para todos os médicos. Então, eu acho, a gente busca nas nossas ações de educação, esclarecer o médico e orientá-lo a procurar as informações no site do Conselho Federal de Medicina, no site do Conselho Regional de Medicina, a se informar sobre as resoluções, a discutir se discorda ou se concorda, mas conhecer o que está estabelecido. A gente vê muito conflito entre médicos, conflito em estabelecimentos, às vezes por um desconhecimento dos papéis, que estão muito bem definidos nas resoluções. Então, o conselho é do médico, né? O conselho, ele está aqui, o objetivo do conselho é a defesa da população, não é a defesa... A gente defende o bom médico na medida em que a gente defende a boa prática da medicina. Mas a obrigação do Conselho é a defesa da população, do cidadão, é a segurança nos procedimentos, a segurança no atendimento do médico. Esse é o objetivo do Conselho. A defesa do médico mais vinculada a vínculo trabalhista, ela é mais uma função de sindicato, né? Então, o objetivo do Conselho é
a defesa da população. Mas quando a gente está com esse mesmo objetivo, e eu acho que o objetivo do bom médico é nesse mesmo caminho, então a gente acaba atuando junto. Quando tiver dúvidas, precisar de ajuda, o Conselho está de portas abertas para estar conversando com os médicos, conversando com a população, buscando esclarecimentos, buscando orientações. Nós agradecemos a senhora, a doutora Maria de Fátima Carvalho Ferreira, pela presença e colocamos aqui o site Veja Notícia à sua disposição. Qualquer esclarecimento que a senhora queira vir falar, fique à vontade. Eu é que agradeço por esse espaço muito importante para a gente poder estar orientando e falando um pouquinho do papel do Conselho. Muito obrigada. E nós agradecemos ao internauta do Veja Notícia pela preferência de estar conosco.